Olá, eu sou hoje, eu sou o ontem, eu sou o amanhã. Através dos meus numerosos nascimentos, permaneço jovem e vigoroso. Sou o leme do Oriente, senhor das duas faces divinas. Minha irradiação ilumina todo ser ressuscitado, o qual, no entretanto, passa no reino dos mortos por transformações sucessivas. Procura o seu caminho penosamente através da região das trevas. Grande será meu esplendor no meio desta bela ordem, deste dia renascendo. Na verdade, quebrarei a resistência destes, que se unem contra mim e se escondem, forjando planos para me rechaçar. Ah, esses demônios que rastejam nas suas barrigas! Felizes os que do além contemplam em paz os seus restos mortais. Na verdade, eu sou o que anda em direção à plena luz do dia. Que o Deus poderoso que anda atrás de mim durante o tempo em que me dirijo para o além, me mantenha debaixo de boa guarda, a fim de que minha carne se torne mais forte e mais sadia. Que meu espírito santificado mantenha a guarda por cima dos meus membros, que a minha alma os cubra e os proteja das suas asas. Então, esse é um texto de autodescrição da esfinge Ruth, que está aqui no livro do Pierre Weil, Esfinge, Estrutura e Símbolos do Homem. Então, Pierre Weil aí um grande nome da transpessoal, né? Bom dia a todos, obrigada pessoal que está por aí. Então, mais uma vez, estamos aqui na Lubrate. Meu nome é Sandra Tia, eu sou criadora do Te Cuida. E a proposta dessa live, então, é a gente contar uma experiência transpessoal, né? Baseado aí nos estudos do Caminhos da Realização, dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser, do Jean-Yves Liloupe, onde ele diz que na vida, nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos no estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer o elo entre a consciência anterior e a nova consciência, porque alguma coisa foi quebrada. É o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. Pessoas viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. Então, neste caso, é o terapeuta que deve aprender a integrar ao estado de consciência normal, né? Então, honrando aí o Jean-Yves Liloupe, bom dia, essa manhã de quinta-feira. Hoje eu vou falar com Lincoln Douglas, ele é terapeuta transpessoal, ele é criador do Transpessoal Online, e ele vai estar aqui na live hoje com a gente para contar essa história. Vamos ver. Lincoln, tô te chamando aí. Então, obrigada a todos. Quem estiver aí ao vivo com a gente, por favor, se puder ir convidando através do aviãozinho outras pessoas para assistirem a live. Bom dia, Lincoln. Bom dia, tudo bem, Sandra? Bom dia a todos e todas aí. Bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. Queria que você se apresentasse rapidamente aí para o pessoal. Parece que travou um pouquinho. Vamos aguardar, o Lincoln está chegando. Bom dia a todos que estão chegando aí na live, obrigada pela presença. Pedir para vocês, então, irem convidando outras pessoas. A gente vai contar aqui uma experiência transpessoal do Lincoln. Vamos novamente aqui colocar o Lincoln ao vivo. Deu uma instabilidade na internet, mas já já ele chega.
Isso, pronto. Desculpa, travou aqui. Tecnologia é um negócio impressionante. Tecnologia, você conhece, né, Lincoln? Não, mas muito bom. Desculpa, Bem-vindo, bom dia a todos, todas. imagina. Por favor, queria que você se apresentasse rapidamente aí para o pessoal que está assistindo a gente aqui pela Lubrate. Deixa eu só colocar aqui, que estou vendo que está meio cortando. Vocês estão me vendo bem? Está me vendo bem, Sandra? Sim, Sim, te né? vejo, te ouço. Ok, ok. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né? Eu tenho acompanhado as lives da Lubrate, que você tem feito com bastante competência, inclusive, e são muito interessantes porque essas experiências transpessoais na vida cotidiana às vezes passam desapercebido por nós, a gente não entende que aquilo ali foi uma experiência transpessoal. Então é legal que as pessoas possam acompanhar essas histórias para de repente entender que na vida delas talvez já tenha havido uma ou algumas experiências transpessoais e elas não teriam se dado conta, né? Eu sou psicólogo, sou terapeuta transpessoal, tenho formação pela Lubrate, né? Eu fiz a pós-graduação na Lubrate. Tenho uma caminhada bastante longa aí no mundo transpessoal, né? Depois eu vou falar um pouquinho disso rapidamente também. E, além disso, eu sou executivo da área de tecnologia. Na verdade, eu venho do passado, né? Muito, muito antes, eu já venho dessa área de tecnologia. E em um determinado momento da minha vida, eu recebi um chamado, né? E aí esse chamado me trouxe até aqui, de poder trazer a possibilidade, né, com a psicologia. Tá? Então, estou aqui à sua disposição, né? O que você tiver dúvida, eu vou falar. E se você tiver alguma dúvida sobre aquilo que eu disser, Só está travando um pouquinho, Lincoln, a live. Mas vai já dar tudo certo. Como sempre digo, quanto maior a escuridão, maior a luz a ser revelada. Então, peço um pouquinho de paciência aí, né? Já já a gente acerta a questão do sinal. E vamos aguardar um pouquinho, ver se estabiliza. Vamos tentar novamente. Eu peço, agradeço a todos aí que estão aqui com a gente. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ups. Transpessoal online. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Já deu. de novo, desculpa aí, gente, mas está complicado. Mas vamos Vou lá. pedir para você falar um pouquinho mais alto, Lincoln, que está um pouco baixa a sua voz, e vamos ver como está aí com a força dessa internet. Tá De bom. lá dar Tá certo. melhor agora? A voz? Sim, sim. Uhum. Ok, ok. Mas Bom, deu para te ouvir bem. você compreendeu tudo que eu disse e ficou tudo claro, né? Sim, sim, que você é psicólogo, terapeuta transpessoal, mas você vem da área de TI e você recebeu um chamado. Isso que ficou de essência aí. É isso, é É isso. isso. Então, é assim, eu queria falar um pouco disso, né? Acho que a primeira experiência transpessoal na minha vida foi justamente esse chamado, né? Porque eu tenho uma história pessoal onde vivi algumas situações, né, familiares bastante desafiadoras, e essas situações sempre me intrigaram, né?
sempre me chamaram para tentar entender um pouco mais o que poderia estar por trás daquelas situações, né? E eu assim, venho de um mundo onde a lógica impera, onde o sublime, né? Onde a essência, o transpessoal, ele não tem muito espaço, né? Porque a gente não conta dentro do ambiente da tecnologia, a gente não conta com o insight, né? A gente tem todo um trabalho de planejamento e tem que funcionar exatamente daquele jeito e tal. Hoje eu já sei que não é bem assim, né? Que na verdade o insight, o sublime está em todo lugar. Mas Sim. não é essa escola que a gente tem. Então, isso não era mais suficiente para mim, para que eu pudesse entender algumas situações. E depois de outras situações familiares, eu fui convidado, né, a fazer um desses treinamentos, né? No caso, eu fiz no ITK, né? Isso há uns 15 anos Ah, atrás. você fez Eu fiz o LT? Leader Training do ITK, isso. Fiz o Leader Training do ITK e esse Leader Training mudou a minha vida para sempre, né? Porque ali eu tive Sim. possibilidade de, através de profissionais muito gabaritados, pessoas maravilhosas, né? Até outro dia teve o Dr. Souza aí falando contigo, uma das pessoas que estavam lá, entre outras pessoas, e, e ali eu consegui realmente entender que o meu caminho não podia mais continuar como era, né? Recebi vários insights, né? E naquele primeiro momento eu recebi os insights e depois precisei trabalhar isso por algum tempo, né? E aí na sequência eu fiz um outro curso deles, que era o Transcendendo Seus Limites. E no Transcendendo Seus Limites, aí de fato, essas fichas caíram mais fortes, e aí eu pude perceber que esse era o caminho, né? Imediatamente me matriculei na universidade para fazer curso de psicologia, que já era um chamado que eu não entendia, né? E paralelamente a isso, continuei os estudos, né, acerca da abordagem transpessoal. Até porque a abordagem transpessoal não tem tanto espaço dentro das universidades ainda, né? A gente tem conceitos muito crus, né? Basicamente, eles citam que existe, mas você não tem muita coisa. Então, durante a faculdade, eu fiz outros treinamentos, né? Outros cursos. E quando eu terminei a faculdade, eu já comecei, na verdade, já entrei na clínica, já comecei a praticar a clínica e senti essa falta, né, de um maior entendimento da transpessoal. Foi aí que eu fui fazer o, a pós-graduação da Lubrat, né, que também veio assim naturalmente para mim, né? A Lubrat ela entrou na minha vida de forma natural, né? A gente sabe muito bem que não é por acaso, né? É um caminho Não. e a Lubrat estava ali, né, no meu caminho. E aí entrou para complementar. E aí o que eu queria falar, assim, a história que eu queria trazer hoje não é nem essa história do insight, né? Eu trouxe a história do insight lá, dessa mudança de trajetória na minha vida, porque eu acho que ali foi a fagulha inicial. Mas foi a base do meu trabalho de conclusão da pós-graduação da Lubrat foi baseada em experiências pessoais minhas e de outras pessoas próximas a mim, né? E eu queria falar de uma dessas experiências que me trouxe esse insight de fazer esse trabalho de conclusão com esse tema, né? Eu não tinha, até bem recente, talvez uns
5, 6 anos atrás, eu nunca tinha feito nenhuma viagem para fora do Brasil, né? Por falta de tempo, oportunidade, enfim. E aí, quando do meu casamento, eu fiz minha lua de mel e fiz a minha primeira viagem para fora, fui para o México e, e comecei a ter um pouco desse contato com outras culturas, né? Lugares diferentes, sensações diferentes e tal. E nesse mesmo ano, eu tive. Parece que a Primeiramente internet fui até. sabe quando ela. Peraí, Lincoln. Aí, voltou, voltou. Tá bom. Que parte que vocês. Você falou que foi para o México e aí você teve contato com outras culturas. É, acho que foi isso. Vamos lá, vai funcionar. Então, para quem não sabe, vou falar um pouquinho do LT. O caminho do Lincoln é parecido com o meu. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo transpessoal até eu fazer o Leader Training lá com o ITK, né? E, e aí lá eu ouço que os terapeutas que trabalham lá, todos eles são terapeutas transpessoal, necessariamente, né? Alguns têm formação como médico, como psicólogo, como várias outras. Isso, mas eles são terapeutas transpessoal necessariamente. Pronto, Lincoln, voltamos. Estava contando aqui que eu também fiz Se LT, quiser. primeira vez que eu aprendi, você ouviu? O termo foi Eu lá vi. também. É, é, então, na verdade, eu tive esse início de contato com outras culturas de forma mais maciça. E nesse mesmo ano, eu tive a oportunidade também de ir até a Itália, né? E, na verdade, no velho continente é que essa história dessa experiência transpessoal começa. Porque, inexplicavelmente, quando eu estive em alguns sítios, né, principalmente sítios muito antigos, eu comecei a ter sensações, né, e insights propriamente ligados àquela situação, né? Coisas que obviamente não vêm da minha história, né? E eu comecei a perceber como que é essa sensação, né? Porque às vezes as pessoas podem perguntar, nossa, mas como assim, né? Não é algo, não é como se fosse uma visão, não é isso, né? Mas são sensações mesmo, né? São ideias, pensamentos, né? Que te vêm ali e é como se você tivesse uma, uma não só uma sensação. Quem nunca teve uma sensação? Nossa, eu já estive aqui, né? Muita gente já teve. Normalmente na vida cotidiana a gente passa por isso às vezes, mas não é exatamente isso. É algo um pouco maior do que isso, né? É uma sensação de pertencimento mesmo, né? E aí, depois fazendo os estudos, né, com base nos nossos mestres aí da transpessoal, peguei bastante coisa também do Jung, bastante coisa do, do, é, das camadas do inconsciente que a gente tem, né? E aí comecei a estudar a questão do inconsciente coletivo, do inconsciente interpessoal, né? Daquilo que a gente compartilha com os nossos semelhantes e nos locais, mais ainda, o quanto que a gente compartilha daquela situação específica, né? E minha vida, de novo, né? Ali eu tive fui tocado mesmo
e muita coisa mudou para mim, né? Eu, quando voltei de lá, me senti diferente, né? Me senti impelido a buscar mais, entender mais, né? O que me ligava aquelas situações, né? O que me ligava aquele lugar, aquelas culturas. E depois disso eu tive a oportunidade de estive em Portugal, né? E mais recentemente estive em Israel, né? Uau! E é, e assim, o que eu posso descrever é que se principalmente nesses lugares, né? Se nós estivermos atentos e pudermos nos conectar à energia do lugar, né? De tudo que aconteceu ali, a gente consegue perceber, né? Talvez possamos ser invadidos ali até pelo sentimento do lugar, da situação, da energia das coisas que estavam ali. E eu, particularmente, senti muito isso, né? Em todos esses lugares, né? Tanto na Itália quanto em Portugal, especificamente em Israel. Israel, a gente sabe que é o berço das principais religiões monoteístas. Então, ali a gente tem muito forte essa questão das religiões, né, do judaísmo, do cristianismo e dos muçulmanos, né, do islamismo. E isso, para mim, me trouxe hoje, então, depois de tudo isso, hoje eu tenho muito mais conexão, né, com essas situações. Então, essa história, para mim, né, da questão do contato com outras culturas, me fez escrever o trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho não foi propriamente dito sobre mim, né? Não falei da minha pessoa específica, mas como eu tive esses insights, eu peguei um estudo de caso, né, de uma pessoa que teve essa experiência, né, tem uma situação de saúde mental e que quando pôde fazer essa viagem, né? Quando pôde pisar num desses lugares. E essa pessoa especificamente esteve na França, né? E, eu pude acompanhar essa pessoa com o antes e o depois, né, dessa experiência. E quando ela retornou, eu percebi nitidamente que ela tinha sido transformada pela experiência, né? É como se ela tivesse saído daqui com uma situação de dependência psicológica muito grande do outro, e quando pôde lidar com esses insights transpessoais feitos por esse contato, né, com essas sensações que ali você pode ter, Vamos. essa pessoa voltou com uma sensação muito mais de amplitude de consciência, né? E isso Sim. é muito claro. Até hoje eu tenho contato e eu percebo isso. Não é mais igual. Então, eu tenho ainda venho estudando isso, é algo que eu quero ainda compreender um pouco melhor, mas sem sombra de dúvidas, essas experiências com culturas, locais diferentes, situações onde houveram grandes civilizações, né? Com Toda certeza uma história. pode nos levar a experiências transpessoais muito profundas. Isso. O que que você vai me falando, Lincoln, me lembra aqui, assim, que primeiro você tem uma certa dificuldade de explicar o que você sentiu, porque é uma coisa que transcende. Às vezes é muito difícil da gente traduzir com a língua que a gente tem aqui, né? Mas dá para entender, assim, que foi uma experiência muito forte, muito marcante.
tanto que você decidiu falar mais sobre isso, pesquisar, né, para fazer seu trabalho de conclusão e continua pesquisando. Quando você fala de Israel, eu tenho muita vontade de conhecer Israel, ainda não conheço, mas é um lugar de muita energia, né, de muita energia no mundo. E eu acredito que esses lugares com esse tanto de energia, assim, eles atraem coisas, muita luz e ao mesmo tempo muita escuridão, né? Porque a gente vê o que acontece lá, ou mesmo aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro eu conheço e eu vejo assim que é tão maravilhoso, é tão iluminado que aí também atrai outras coisas, outros tipos de, todo tipo de energia, né? E muito, assim, muita quantidade. Mas a Uhum. Kabbalah, por exemplo, eu sou estudante de Kabbalah faz 4, 5 anos, já perdi a conta. E o que a Kabbalah explica é que a nossa alma tem pedaços da nossa alma que ficam espalhados pelo mundo. E quando a gente vai visitar um outro lugar fisicamente, a gente precisa estar atento para resgatar essas faíscas de luz que a gente perdeu. Então, quando você fala assim, me vem isso, assim, é isso. Você está lá, não por um acaso, obviamente, você está aqui, não por um acaso também, e e aí você consegue resgatar essas faíscas de luz e talvez o seu corpo sinta isso. Isso é a segunda visão da Kabbalah, não necessariamente. Mas é Uhum. um ensinamento que me vem muito forte quando você está contando essa história. Mas além disso, conhecer outra cultura, a gente transcende naturalmente, né? Tem até um programa que eu soube através de um ex-funcionário, né, quando eu trabalhava no mundo corporativo, que esse programa do Rotary, ele é um programa de levar pessoas para morar em outros lugares, ele é um programa para promover a paz mundial. Porque a partir do momento que eu moro na casa de um chinês, por exemplo, esse menino foi fazer intercâmbio na China. A partir do momento que eu convivo com eles, que eu aprendo tudo que existe ali de incrível, né, de que eu não tinha ideia, não tem como não se afeiçoar e aí jamais eu vou querer guerrear com aquela família, entendeu? Da qual agora eu faço parte, né? Então, acho o programa de promoção de paz através do intercâmbio cultural incrível. É fantástico. Uhum. Como que Tem é o eu tema até do me seu lembrei. TCC, do seu trabalho? Como que ficou o tema? Então, na verdade, eu tenho um trabalho anterior, né, da minha formação em psicologia, que falava sobre psicose, né, e influência familiar. Nesse trabalho que eu fiz para a Lubrati, eu estava falando sobre a influência da multiculturalidade assim, nas pessoas que têm alguma questão psiquiátrica, principalmente com relação à questão da psicose, né? O quanto que elas podem se beneficiar desse apropriar, né, que se pode ter nesses lugares, né, de poder, porque na verdade o que acontece, muita gente não sabe, mas a psicose ela tem uma questão da ausência do discurso. O que é a ausência do discurso? A pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de ter um discurso próprio, uma ideia própria, né, de construir sua própria identidade. Então, normalmente, ela empresta, né, a gente usa esse termo, ela empresta o discurso do outro. Né? Então, ela está constantemente repetindo aquilo que alguém que ela tenha familiaridade ou proximidade faz. E o que eu percebi nessa pessoa especificamente é que essa experiência única, diferente, né, que trouxe a ela uma identidade que outras pessoas não têm,
né, mudou muito a forma como essa pessoa se via no mundo e via os outros. Então, essa questão do discurso, eu percebi que mudou bastante, né? Ela conseguiu dar esse salto de qualidade na sua individualidade, né? Então, basicamente, o trabalho fala disso. Primeiro conta a história, né? Conta um pouco a história dessa pessoa e fala dessa mudança de perspectiva mesmo, né? De visão, de cenário, depois dessa experiência transpessoal que essa pessoa teve, né? E isso é muito interessante, Sandra, porque, na verdade, muita gente acha que as pessoas, em algum nível, quando eu digo em algum nível, é porque você tem níveis, né, de comprometimento dentro da psicose, por exemplo, né? E muita gente acha que algumas pessoas estão relegadas a uma vida secundária, né? Uma vida que não necessariamente poderia ter uma qualidade completa. E eu não concordo com isso, né? Eu acho que são pessoas que têm uma visão diferente, um inconsciente diferente do nosso, né? Nós, ditos normais, né? Eu sempre digo isso porque o que que é normal, né? Que é normal. E o que que é normal? E assim, essas pessoas elas têm uma forma de ver o mundo diferente. Então, se tiverem estímulos adequados, obviamente que acompanhados de psiquiatra, né, os remédios quando necessário, terapia, mas também que possam ter essas experiências. Claro, a pessoa não precisa ir para Paris para poder ter uma experiência transpessoal, claro que não, né? Até porque a gente sabe que a maioria das pessoas não tem condição de fazer isso, né? Infelizmente. Mas a gente pode, mesmo na América do Sul, a gente tem muita história, muita história de antepassados e culturas e tudo mais. Mesmo no Brasil, No nós temos Brasil, né, Lincoln? muita coisa rica no Brasil, né? Cidades, por exemplo, eu me lembro perfeitamente quando pisei pela primeira vez numa cidade histórica de Minas, por exemplo, né? Dentre elas, uma que eu sempre Sim. vou, que é Tiradentes, né? Quando você pisa lá, você sente também, você volta no passado ali, você revive aquelas experiências, né? E eu acho que essas experiências trazem uma qualidade, né, de entendimento muito maior para essas pessoas, porque essas pessoas elas têm muito mais possibilidade, muito mais abertura para a criatividade, para o transpessoal. Elas têm uma ligação muito maior do que nós com a questão do transpessoal, da expansão de consciência. Então, para elas, essas experiências elas são muito mais amplas, né? Então, no meu Sim. entendimento, obviamente que sempre digo, isso carece de mais estudos, falar mais sobre isso e tudo mais, mas pelas minhas observações, né, pela minha experiência, eu vejo que isso ajuda bastante, né, e cria essa questão da identidade, né, e tudo baseado aí também de novo, né, sob a minha ótica, eu vejo que isso tudo baseado naquilo que nós entendemos como o universo transpessoal, né? Que é basicamente esse espaço da expansão, né? Dos estados de expansão de consciência, que de novo, né? Que até muita gente pensa, poxa, mas o que eu preciso para entrar em estado de expansão de consciência? Às vezes precisa de muito pouco, né? É uma atenção um pouco mais direcionada, talvez um ambiente favorável, né? Uma memória que vem ali, que te ligue, que te traga, né? É, Obviamente e que a gente tem mecanismos, a gente tem ferramentas
para auxiliar nesse sentido. Mas às vezes não precisa de nada disso, né? Mas precisa bastante da consciência, né? O que você está me falando agora me vem assim. Uma certa vez a minha filha estava no primeiro ou segunda série, eu acho, sei lá, primeiro ano, segundo ano. E aí a gente tinha uma viagem para fazer para Bahia. Minha tia chamou a gente, falou: "Vamos comigo", e tal. E aí ela precisava faltar na escola para ir, né? Ficar uma semana fora da escola. E eu falei assim: "Vamos embora, porque ela vai aprender muito mais sobre o descobrimento do Brasil indo para Porto Seguro". E eu chego lá e falo: "É Uhum, aqui que dizem que as caravelas chegou e tinha índio e tal", do que numa sala de aula, num livro, né? Então, a gente foi para essa viagem, mas a gente foi com essa consciência. Óbvio que a gente foi para passear, mas também para aprender. Mas isso é possível a gente fazer, às vezes, no bairro e na nossa cidade, né? Por exemplo, eu moro em Osasco. E aí, aqui em Osasco, eu posso passar pela João Batista, por exemplo, a vida inteira como João Batista, mas eu posso passar por ali com consciência que foi feito o primeiro voo da América Latina, e isso muda tudo, né? Então, a gente uhum, uhum. transcender, dá para transcender muito mais forte indo viajar, pegando um avião e tal, e mudando de ares, mas dá para transcender mudando o estado de consciência daquele lugar, né? A nossa experiência, a nossa memória geográfica, ela é uma das mais profundas, pelo que eu já li, assim, né? Quando você quer lembrar de Uhum. alguma coisa, é melhor você começar a lembrança pelo local, né? Então, isso Uhum. É, é uma eu forma. acho que eu acho que isso que você trouxe é muito importante, porque, obviamente, que eu estou falando de situações, situações que foram involuntárias, né? Então é assim, é, fui para algum lugar ou alguém foi para algum lugar a turismo e de repente se viu imerso numa experiência transpessoal, mas sem ter intenção consciente daquilo, né? Mas quando se pode, né, fazer isso que você está falando, de entender, nossa, aqui tem uma história muito rica de determinada situação. Se você se liga com aquela história, né, e intencionalmente faz isso, você pode sim trazer essas histórias, essas sensações, tudo que te liga àquele momento, né? Eu queria até fazer trazer uma situação que me veio agora, que eu acho importante, falando dessa questão do involuntário, né? Porque eu acho que vai ilustrar bem. Quando eu estive em Portugal, estive com a minha esposa. Minha esposa ela é descendente de portugueses, né? Ela, na verdade, ela é descendente de judeus sefaradi e também descendente de portugueses, né? Ou seja, de ambos os lados ela tem ligação com aquela terra. E, e a gente teve em Portugal em vários lugares. E obviamente que todos esses lugares emocionaram, mas dentro do ponto de vista do turismo mesmo. Mas quando a gente esteve num lugar específico, né, em Portugal, quando ela pisou nesse lugar, foi impressionante porque ela se emocionou imediatamente, assim, ela começou a chorar no lugar, né? E aí depois a gente conseguiu entender que ali é um lugar onde muitos antepassados dela viveram, né? Aquela região. E a conexão foi imediata. Então, é disso que eu estou falando, né? Assim, dessa questão de que nós temos essa ligação com todo. Quando a gente está num lugar que nos liga, que nos remete ao passado, ou situações que a gente viveu, ou que outros viveram, que tem conexão conosco, a gente pode, se for canal, estiver aberto para isso, ter essa conexão. E no caso dela, ela estava aberta porque ela estava ali abraçando tudo que vinha, né? E quando veio, bateu a emoção e bateu essa situação que foi muito inusitada. E isso me trouxe essa consciência também. Eu já vinha com
com esse trabalho, e ali eu olhei e falei, temos aqui uma situação clássica disso. Então, e aí só voltando, convidar as pessoas, né, que entendam qual é a história do seu bairro, da sua cidade, né, que situações aconteceram ali, as histórias familiares, né, a história dos antepassados. A gente fez um trabalho, Sandra, muito interessante, por exemplo, num curso de técnicas de expansão de consciência, que a gente fez um trabalho da árvore genealógica, né? Então, todo mundo construiu, tentou construir sua árvore genealógica até o ponto que mais conseguiu chegar. Então, a gente fez pesquisa com os anciãos, com as pessoas mais antigas da família, para saber quem era, quem não era. Não só saber o nome, saber quem era, o que fazia, né? Se tinha alguma situação de vício, se tinha alguma situação de doença, enfim. A gente criou um mapeamento da árvore genealógica com a intenção de entender qual a influência que existe desta árvore na nossa vida atualmente, né? Então foi muito interessante poder verificar, não só na minha história, como na história dos colegas, o quanto que a gente tem, quer dizer, o quanto que a gente é influenciado por esse passado, por essas pessoas, por essas histórias, e que às vezes a gente nem sabe que existem, né? Porque a gente nunca foi atrás, nunca se preocupou e tal. Então eu acho que aí também nós podemos ter muito, se feito um trabalho direcionado, também a gente consegue ter muitos insights transpessoais, que a gente está falando. A Merri comentou aqui do Me Manda Lá, ó, mas não é acessível, infelizmente. Mas aí, Merri, é isso que a gente está falando aqui. Nem sempre dá para ir para Paris, para Portugal, mas dá para ir ali. Tem um museu, tem uma história que está perto da gente e a gente precisa se interessar e pesquisar. Às vezes falar com um guia do museu é muito rico, né? Se você vai no MASP, por exemplo, que é aqui na Avenida Paulista, para quem está aqui em São Paulo, tem obras ali de milênios atrás, é impressionante, né? E aí, às vezes, olhando simplesmente não dá para saber, mas se você pede ajuda de um guia, é muito enriquecedor, né? Saber toda aquela história. A Sabrina, da Vida Integral, está te agradecendo aqui, ó, pelo carinho e por você ter direcionado ela com a terapia da abordagem integrativa, um divisor de águas na carreira dela. E o Márcio, ele fala assim, toda a aula da Lubrati é uma experiência transpessoal, e é verdade. E ela ajuda, né, essas experiências transpessoais provocadas, como as que a gente tem lá na pós, ou, por exemplo, num curso do ITK, né, que é uma experiência provocada. Eu acredito que ela ajuda a gente a reconhecer as experiências que a gente teve naturalmente na vida, né? Sem esse setting, sem esse preparo, e é isso que às vezes pode ser muito bem integrado, né? Que pode a pessoa chegar e entender tudo aquilo e ficar bem, ou não, né? O que acontece, por exemplo, no luto. No luto, a gente transcende, a gente entende, olha para aquela pessoa, olha, eu também vou morrer, né? A gente tem a consciência da morte, da finitude, enfim, daquele estado. E aí tem pessoas que entendem, integram, a vida é isso, assim mesmo, ou então acredito em reencarnação, ou então, enfim, alguma coisa encaixa. E outras pessoas não, outras pessoas daí não ficam bem com isso e precisam de ajuda, né? Lincoln, maravilhoso nossa conversa, mas a minha proposta de live aqui era de meia hora, 40 minutos, e dá vontade de ficar aqui, ó, indo embora, entendeu? Deixa eu só agradecer a Sabrina,
pelo carinho também, e fico feliz que ela pôde encontrar aí na IT da Vera, que é a nossa mestra, um caminho aí para ela, né? E fico contente e obrigado pela participação de todos. Ela está comentando aqui, ó, ver fotos antigas de parentes é uma experiência riquíssima, Verdade, especialmente com um cafezinho. É verdade. No verdade, meu verdade, caso, verdade. então, eu quero te agradecer muito, Lincoln, da tua disponibilidade, agradecer a todos que passaram por aqui ao vivo, que ficaram com a gente, Merri, a Claudinha, eu vi que ela passou por aqui também, várias pessoas. Agradecer as pessoas que vão assistir online, depois a gente deixa lá disponível, né? No Instagram da Uhum. Lubrate, também lá no Te Cuida. Se você quiser publicar lá no Transpessoal Online também. Vou Quanto fazer mais a isso. gente Uhum. divulgar essas histórias, a gente vai colocando essas pessoas para pensar e para ir buscar essas informações e enriquecer a própria vida, né? É isso. Uhum, uhum. Eu agradeço muito o convite de novo e fico feliz de poder trazer um pouco, né, do cotidiano aí das coisas que acontecem e aquilo que pode ser visto como transpessoal e às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? Se a gente puder E inspirar essa busca, já vai ter valido muito a pena. com certeza, esse é o propósito. Obrigada, gratidão, Lincoln. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Tchau, tchau.